Olá, nesta segunda aula, vamos dar continuidade à discussão sobre a minuta de revisão da Resolução 170 do CONANDA. Na aula anterior, nós falamos de alguns artigos que sofreram alteração de acordo com essa minuta de revisão. Esta minuta ela altera a Resolução 170 para dispor sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, e é muito importante que se faça a leitura dessa minuta comparando com o texto atual do qual tem aí a resolução 170, verificando aí as possíveis mudanças que acredito eu que vão acontecer em breve. Bom, nós paramos na aula anterior no artigo 21 das alterações sofridas pelo artigo 21. Temos também alterações no artigo 23, que sofre alteração no seu parágrafo 2º, no seu parágrafo 4º, foi acrescido de um novo parágrafo, parágrafo 5º, que vem com a seguinte redação: cabe ao Poder Executivo Federal instituir e manter o CIP. O governo federal ele tem esse dever de fazer com que os dados, as informações acerca da violação de direitos contra criança e adolescente cheguem até ele para que as políticas públicas sejam criadas e efetivadas. O artigo 24 também sofre alteração, em especial no seu caput. A redação vem da seguinte forma: a autonomia do Conselho Tutelar para tomar providências e aplicar medidas de proteção à criança ou adolescente decorrentes da lei será efetivada em nome da sociedade para que cesse a ameaça ou a violação dos direitos da criança e do adolescente. Isso aqui vem de encontro em fortalecer a ideia de que o Conselho Tutelar, formado por 5 membros, está ali para cumprir com as atribuições desse órgão em defesa dos direitos das crianças e adolescentes em nome, representando a sociedade. Então, precisa fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 29 também foi acrescido de mais um parágrafo, o parágrafo 2º, que vem com a seguinte redação: caberá ao Conselho Tutelar obrigatoriamente promover em reuniões periódicas com a rede de proteção espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais da saúde, da assistência social e educação, órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente nos termos do artigo 136, incisos 12, 13 e 14 do ECA, artigo esses que foram aí, parte deles, o 13 e o 14, acrescidos pela lei Henri Borel. Então é importante ver aqui a preocupação que se tem de se haver um momento, um espaço de diálogo, de discussão, para que haja planos de ação conjunta focado nas famílias em situação de violência, visando que essa violência ela não venha se repetir nessas famílias. O artigo 34 também sofre alteração, foi acrescido, de um parágrafo único com a seguinte redação: para o cumprimento do previsto no caput desse artigo, o Conselho Tutelar deve apresentar plano de fiscalização, promover visitas com periodicidade semestral mínima às entidades de atendimento referidas no artigo 90 do Estatuto, comunicando ao Conselho Municipal ou Distrital dos direitos da criança e do adolescente, além do registro do CIPA. Mais uma vez, reforçando a necessidade do Conselho Tutelar cumprir fielmente com uma das suas atribuições, que está lá no artigo 95, que é a fiscalização das entidades. E aqui traz um prazo para que essas fiscalizações aconteçam, ou seja, minimamente semestral. Então, é importante que haja essa fiscalização neste prazo estabelecido minimamente aqui e que seja comunicado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou Conselho Distrital acerca das informações extraídas dessas fiscalizações. O artigo 43 também, de acordo com a minuta de revisão, sofre alteração no seu inciso 5º, que vem com uma nova redação que diz sobre a condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado pela prática de crime ou em ação civil com reconhecimento judicial de idoneidade
ou ainda por ato de improbidade administrativa, trazendo aqui à tona a impossibilidade, por exemplo, da candidatura de pessoas que tenham tido alguma condenação, conforme descrito e lido aqui para você. Preocupação com a idoneidade moral dos candidatos a membros do Conselho Tutelar, para que ali venham ocupar as 5 cadeiras pessoas que realmente tenham idoneidade moral, não tenham ali problemas com a justiça e que sejam exemplo, porque afinal de contas estão ali para exercer uma função muito nobre, muito relevante em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Também tem alteração no parágrafo único, que traz a seguinte redação: a candidatura a cargo eletivo diverso não implica em renúncia ao cargo de membro do Conselho Tutelar, mas apenas o afastamento durante o período previsto pela legislação eleitoral, assegurada a percepção de remuneração e a convocação do respectivo suplente. Por que esse enfoque? Porque, infelizmente, muitas leis municipais proíbem os conselheiros e conselheiras tutelares a saírem para candidatura a outro cargo eletivo, a outros pleitos, como vereador, prefeitos, deputados. As que permitem que saiam, mas sem remuneração. Outras não permitem de jeito nenhum. Para concorrer a algum cargo eletivo, tem que pedir exoneração, como acontece com os cargos comissionados, e isso é um equívoco muito grande, e essa minuta de revisão traz aqui esse enfoque que eu acho importantíssimo, dando aí oportunidade ao conselheiro, à conselheira tutelar que deseja, que anseia concorrer a outro cargo eletivo, que saia tranquilamente para concorrer a esse cargo, sem ter que renunciar ao seu cargo, sem receber a sua remuneração e sem ter ali um suplente para suprir a sua falta. O artigo 49 também sofre alterações, foi retirado dele o parágrafo único e incluído aí, acrescentado 2 parágrafos. O parágrafo 1º, ele vem com a seguinte redação: a política referida no caput compreende o estímulo e o fornecimento dos meios necessários para adequada formação e atualização funcional dos membros dos conselhos e seus suplentes, o que inclui, dentre outros, a disponibilização de material informativo, realização de encontros com profissionais que atuam na área da infância e da juventude, patrocínio de cursos e palestras sobre o tema e formação de escolas de conselhos pelos estados e Distrito Federal. Mais uma vez enfatizando a necessidade de os conselheiros de direitos também receberem capacitação, a atualização, das suas funções, e isso é de suma importância, dando aí o enfoque da importância de disponibilizar material informativo, realizar encontros com profissionais que atuam na área da infância e da juventude, patrocinar cursos e palestras sobre os temas que são necessários e importantes, formação de escolas de conselhos pelos estados e Distrito Federal. O artigo 49 também sofreu alteração, como já foi dito, e ganha então mais um parágrafo, então agora o parágrafo 2º, que vem com a seguinte redação: a formação de conselheiros tutelares poderá ainda se realizar por meio dos cursos de atuação dos conselhos de direitos e conselhos tutelares, Estatuto da Criança e Adolescente, disponíveis na Escola Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, ENDICA. Essa ENDICA é do governo federal, então disponibiliza ali alguns cursos para a formação de conselheiros. Veja que essa minuta de revisão, ela traz alterações significativas, no entanto, há de se destacar que muitas alterações que esperávamos não aconteceu. O Fórum Colegiado Nacional foi convidado a participar dessas discussões, participou de algumas reuniões, não de todas, mas não tem como dar ali o seu voto. Muitas dessas alterações pegaram alguns de surpresa, muitas sensatas, outras deixaram a desejar, mas numa análise geral, até o momento, porque é uma minuta de revisão recente, ainda vale se debruçar mais sobre ela, mas até o momento, até uma primeira análise, muitas alterações foram importantes, bate-se muito fortemente na tecla de que os conselhos tutelares precisam de estrutura, precisam de uma boa internet, precisam ter um sistema para que se armazene, para que se obtenha dados e informações acerca
das violações de direitos que têm acontecido com crianças e adolescentes, justamente para que haja a criação, a fomentação das políticas públicas certas e necessárias para o combate a essas violações de direitos. Ficamos por aqui e até a próxima.